Os golfinhos são os sussurros do oceano. Nas vastas águas cintilantes, onde a luz do sol dança nas ondas e segredo se esconde sob a superfície, uma criatura cheia de graça, força e nadar de inteligência incrível. Esta criatura assobia como um cantor de jazz, e é tão bonito de ouvir. Ele é um líder nascido natural, mas também tem um lado divertido como uma criança de férias. Se você tiver a sorte de identificar um golfinho, verá que eles são realmente muito sérios sobre seus estudos. Eles estão sempre observando, conversando com o pod em um idioma que ainda não descobrimos, e provavelmente estão se perguntando por que você está andando em terra. Quando nadar é algo que é tão bom, vamos começar com o corpo desse gênio aquático. É suave, em forma de torpedo e construído para a velocidade. O físico de golfinhos é nada menos que um milagre da engenharia hidrodinâmica. Sua pele é suave e flexível, sem cabelos, exceto por alguns fuzis de bebê quando nascem. Eles constantemente mudam para reduzir o arrasto, essencialmente se tornando uma roupa de mergulho natural de alto desempenho. Eles podem se mover através da água a velocidades de até 32 km por hora, graças às suas fortes caudas musculares, chamadas flukes, e sua barbatana dorsal é realmente importante. A barbatana dorsal não é apenas para o show, isso as estabiliza como uma quilha, garantindo que elas não ultrapassem o rabo enquanto corriam pelas ondas ou dão saltos espetaculares de espionagem. Esses sorrisos adoráveis estão escondendo algo verdadeiramente incrível, os cérebros tão brilhantes quanto os dos deuses. Os golfinhos têm a segunda maior EQ em termos de eficiência, que é um termo sofisticado para a proporção do tamanho do cérebro para o corpo em todos os mamíferos. Somente os seres humanos têm uma EQ mais alta. E não se trata apenas de tamanho, seus cérebros são preenchidos com dobras, indicando uma área de superfície maior e potencialmente mais energia de processamento. O neocórtex é realmente algo especial. É tão desenvolvido que nos permite ter autoconsciência ao tomar decisões. Tenho certeza de que eles também têm sua própria maneira de lidar com medos existenciais. E aquele sorriso constante? É um sinal de que eles provavelmente estão lidando com isso melhor do que nós. A história dos golfinhos é longa e começou há cerca de 50 milhões de anos com um animal terrestre de 4 patas chamado pitus. Imagine um cachorro que entrou em uma festa na piscina e decidiu ficar lá para sempre. Com o tempo, os descendentes de pitus se tornaram completamente aquáticos, transformando os poros em barbatanas e vivendo em terra para nadar no oceano. Os golfinhos modernos fazem parte da família Cetaceae, que fica muito próxima das baleias. Eles estão unidos não apenas por sua origem, mas também pela capacidade de impressionar a comunidade científica com sua inteligência. Onde vivem essas criaturas incríveis do mar? Quase em qualquer lugar. Os golfinhos podem ser encontrados em climas quentes e temperados ao redor do mundo. Alguns, como os golfinhos do rio Amazonas, até preferem água doce. Esteja eles viajando pelo Caribe, parando da costa da Austrália ou caçando no frio Atlântico Norte, os golfinhos são criaturas incríveis que se adaptam perfeitamente ao ambiente. As espécies costeiras são frequentemente vistas enquanto trabalham de mãos dadas com pescadores. Enquanto isso, os moradores profundos são conhecidos por suas incríveis hornadas que tornariam o panfleto frequente de inveja. Mas agora, meu querido sonhador, vamos mergulhar profundamente na maravilha dessas criaturas. Os golfinhos usam uma bela sinfonia de cliques, assobios e linguagem corporal para se comunicar. Eles também têm essa incrível habilidade chamada ecolocation, onde enviam ondas sonoras e interpretam os ecos que recebem. Eles são capazes de usar um eco que retorna a C com um som semelhante ao de óculos de sonar embutidos, exceto a K, para ajudá-los a navegar no radar, encontrar presas e identificar objetos com um nível de detalhes que os confundissem à lâmina superior das pessoas que os confundiriam. Então, eles conduzem experimentos. Em um teste famoso sobre autoconsciência, os golfinhos passaram com cores vivas. Os pesquisadores colocam tags em golfinhos em lugares que não podiam ver sem um espelho, e os golfinhos examinaram pegadas, mostrando que se reconhecem. Esta é uma característica rara no reino animal, e os elefantes são os únicos outros animais que são conhecidos por fazê-lo. Grandes macacos são criaturas realmente incríveis.
Em um bom dia, eles podem entender conceitos abstratos e até aprender comandos complexos. É incrível como eles podem entender a sintaxe, mesmo que nunca tenham ouvido os comandos antes. Um estudo fascinante até mostrou que os golfinhos podem interpretar a linguagem assinada e a compreensão, estruturas de frases. Eles são tão inteligentes. Eles podem dizer a diferença entre frases como bring the ball to the hoop e traga o aro para a bola. Vamos ser honestos. A maioria das pessoas não se preocupa, e eu poderia continuar falando sobre seus golfinhos de inteligência social. Eles têm nomes e apitos distintos que usam para se chamar. Eles são tão amigáveis até mantêm amizades, formam alianças e ensinam técnicas de caça. Algumas vagens em Shark Bay, Austrália, até usam esponjas do mar no nariz que parecem máscaras adoráveis para mergulhar enquanto procurava comida. É um exemplo perfeito de usar ferramentas transmitidas de geração em geração. Transmissão cultural de Delphi. É tão interessante pensar em como ainda estamos ensinando aos nossos avós como usar o e-mail hoje, mesmo enquanto continuamos a lamentar a perda daqueles que passaram, brincar com outras espécies e observar nossos avós ajudando os outros, como resgatar pessoas, guiar os nadadores perdidos para a costa e se afastar de seus inimigos. Os tubarões são criaturas incríveis. Eles são tão emocionalmente ricos e altamente funcionais. Mas é de partir o coração pensar que eles ainda estão vulneráveis à poluição e às mudanças climáticas. É difícil imaginar como eles se sentem quando são pegos em equipamentos de pesca, e é tão triste pensar em perdê-los. Eles são uma alegria de assistir e precisam de nossa proteção agora mais do que nunca. Perdê-los seria como perder uma risada do mar. Então, enquanto você navega hoje à noite, basta imaginar-los espalhando as ondas iluminadas pela lua, cantando músicas umas para as outras que ainda não podemos entender, cuidando de seus pequenos, fazendo amigos e resolvendo quebra-cabeças em um flash, mais rápido do que alguns de nós podem descobrir como abrir uma jarra teimosa. Eles não são apenas animais, são artistas de movimento e conhecedores de som. Querido poeta de jogo e mordomo do fundo, durma bem, meu querido sonhador. Esta noite que seus sonhos estejam cheios de oceanos quentes, barbatanas cintilantes e músicas silenciosas e sábias de golfinhos ecoando suavemente em suas águas. Lembre-se dos elefantes detentores da memória, senhores da terra, no silêncio dourado de Twiligit, onde o sol está escondido atrás de acácias e árvores distantes, e o ar zumbiu com o farfalhar macio da grama alta. O chão tremia suavemente com o trovão, não do céu, mas do próprio solo. É um ritmo pesado, deliberado e antigo, como os passos constantes daqueles que estão prontos para o que está por vir. Eles não estão com pressa, não estão correndo, eles se movem como o próprio tecido do próprio tempo, calmo, confiante e cheio de sabedoria. Se ao menos a Terra tivesse um batimento cardíaco, poderia ser exatamente isso, o pulso lento e poderoso da Terra, estável e confiável. Os pés de elefante pressionaram o solo da memória, meu querido amigo. Vamos começar com o corpo deles porque, você sabe, o elefante é uma maravilha do melhor design da natureza. Eles podem atingir 13 pés no vértice e pesar até 7 toneladas. Eles são os maiores mamíferos terrestres da Terra, mas apesar de seu tamanho, há uma suavidade em seus movimentos, uma poesia em sua aparência e sua pele enrugada, às vezes polvilhada com terra vermelha ou marrom. Isso os mantém protegidos do sol quente e nos lembra as aventuras que tiveram na natureza da África e nas belas florestas da Ásia. E claro, há o tronco. Essa maravilha no Odlus é uma excelente multitarefa, tão dramática e incrivelmente dexterada. É um nariz e um braço, e tem mais de 40.000 músculos. Isso mesmo, 40.000. Pode puxar uma árvore para fora do chão ou arrancar uma folha de grama. Pode soprar uma saudação alegre, chupar água como uma mangueira ou acariciar suavemente uma panturrilha para confortá-la. É uma ferramenta, uma arma e muito mais. Os elefantes são criaturas incríveis. Eles não são apenas uma ferramenta de trabalho, eles são um beijo. Se houvesse um Oscar de melhor apêndice, tenho certeza de que o tronco de elefante venceria todos os anos. Suas presas são tão longas. Seus dentes são lindos e de partir o coração.
São ferramentas para cavar, tirar a casca e defender contra predadores. Mas eles também fizeram alvos de elefantes de caça furtiva, o que levou a um terrível declínio da população. Alguns elefantes africanos agora nascem sem presas. É uma adaptação sombria para sobreviver à ganância da humanidade. Vamos nos aprofundar no coração da história, a razão pela qual estamos aqui e a razão pela qual sussurramos elefante, com uma pitada de espanto em nossas vozes. É tudo sobre a mente deles. Os elefantes têm o maior cérebro de todos os animais terrestres, pesando cerca de 5 kg de perfeição cognitiva. E eles usam. Eles são especialistas em solução de problemas, incrivelmente empáticos e conscientes. Eles até têm senso de humor. Sim, há relatos de elefantes se provocando e até pessoas. Eles se reconhecem em espelhos e transmitem o mesmo e ponto, teste de reconhecimento de fala. Assim como golfinhos e grandes macacos, eles lamentam seus mortos. Eles retornam aos ossos de seus entes queridos perdidos e permanecem lá, tocando-os suavemente com seus troncos, parados nas sombras. Pense nisso. Você pode imaginar a dor, a memória e o ritual de uma criatura que não tem palavras? E no entanto, o silêncio deles fala mais do que a maioria de nossas conversas jamais pôde. Não é incrível que os elefantes tenham profundas conexões sociais? Não é fascinante que os rebanhos matriarcais sejam liderados por uma fêmea mais velha, geralmente aquela com maior experiência e sabedoria? Ela é a pessoa que mais esteve ao redor do quarteirão, e tem um coração cheio de sabedoria. Essas matriarcas são como bibliotecas vivas, cheias da história do país. Eles passaram por muita coisa, incluindo secas, perigos e migrações, e têm décadas de histórias debaixo dos cintos. Eles são os que cuidaram de seus bezerros, certificando-se de que estão seguros e somos. E eles não são apenas as mães que cuidam deles, mas suas tias, avós e irmãos mais velhos também. Eles brincam juntos, caem na lama, perseguem pássaros e fazem birras que poderiam envergonhar o bebê. E sim, eles às vezes sugam seus troncos para conforto, assim como os bebês humanos sugam os polegares. A comunicação deles é um mundo inteiro em si, e é tão adorável testemunhar. Os elefantes são criaturas comunicativas. Eles falam em um estrondo profundo que pode viajar mais de 10 quilômetros pelo chão. Eles também usam uma variedade de outros sons para se expressar, como trombeta, rosnar, cantar e batendo dramaticamente seus ouvidos. É incrível como eles são expressivos. E não é surpresa que eles tenham demonstrado uma inteligência tão incrível em experimentos. Em um teste, eles trabalharam juntos para resolver um problema em puxar cordas ao mesmo tempo em que receber uma recompensa. É tão doce como os elefantes esperam um pelo outro. Se alguém chegar mais cedo, espera pacientemente por seu parceiro. Este é um belo exemplo de entendimento, cooperação e gratificação atrasada. A maioria de nós não pode nem esperar o micro-ondas terminar de cozinhar. Em outro exemplo emocionante, um elefante chamado Kala surpreendeu os pesquisadores ao rolar um dado para obter um deleite que estava fora de alcance de seu porta-malas. Parou, pensou sobre isso e criou uma solução usando a intuição em vez de testes de avaliação e erro, planejando com antecedência. Estou tão animado para falar sobre essas histórias incríveis de elefantes. Existem até relatos de desenho de elefantes, memorizando símbolos e executando tarefas que exigiam memória e compreensão dos conceitos. Isso não é incrível? Em um exemplo emocionante, um elefante de olhos vendados aprendeu a seguir comandos falados e a executá-los sem pistas visuais. Sim, querido sonhador, eles ouviram, entenderam e memorizaram. A memória deles é lendária por um motivo. É incrível que os elefantes possam se lembrar de caminhos para regar das últimas décadas, reconhecer pessoas individuais e aprender a usar os olhos para ver a água. Depois de muitos anos, eles têm essa incrível capacidade de escolher diferentes idiomas, entonações de voz e até tipos de roupas que podem estar associadas ao perigo ou à segurança. Acho que podemos concordar que eles têm um entendimento muito melhor do caráter do que o seu ex. Aí está a história deles também, e é tão interessante. Isso se estende muito além do nosso. Os elefantes são os últimos membros sobreviventes da tribo Proboscidean, uma banda diversificada que incluía mamutes e mastrons.
Eles vagavam pelas planícies geladas onde os mamutes lanosos moravam para morar, e marcharam pelas selvas fumegantes da Índia ao lado de reis e deuses. Suas origens são igualmente épicas. Na bela e intrincada tapeçaria do hinduísmo, há um lugar especial para o deus Ganesha de cabeça de elefante. Assim como qualquer outro mito nesta rica tradição, Ganesha tem a incrível capacidade de remover obstáculos. E no coração de toda pessoa que teve a alegria de assistir elefantes, morar com eles ou estudá-los, há um profundo senso de conexão e respeito. Essas criaturas incríveis são mais do que apenas animais, são almas sábias vivendo como uma prova da beleza da inteligência emocional. Agora, enquanto você descansa, deixe a sua mente imaginar o som de poeira subindo dos pés gigantes, o zumbido macio de um chamado distante, o ar quente girando e o enorme batendo de asas. Imagine que você está de pé sob o olhar de um elefante, gentil, antigo e conhecedor, não ameaçador. Se você está com medo, só venha como você é, com tudo de si mesmo. E quando você adormece, lembre-se de que existem pessoas por aí que são tão diferentes de nós, mas que ainda compartilham muitos dos mesmos sonhos, sentimentos e alegrias e lutas. Eles estão embrulhados em algo diferente de apenas uma forma física, como nós, e estão pensando profundamente, silenciosos e se movendo pelo mundo de pé, largo o suficiente para se lembrar do mundo. Durma bem, querido sonhador. Que seus sonhos esta noite sejam lentos, sábios e envolvidos nos troncos da memória e da bondade, juntamente com fantasmas de polvo. Nas profundezas da mente da Marvel, escondidas da agitação das ondas e do brilho quente do sol, há um lugar onde o mar assume um tom diferente, um lugar onde é mais escuro, mais silencioso e mais misterioso. Nesse local especial, uma criatura que é diferente de qualquer outra vida, uma criatura que não é um peixe, não um réptil, mas algo único. Este é um mamífero um pouco diferente de outras criaturas. Não tem ossos ou uma concha externa dura. É apenas um monte de mãos e um cérebro, e é como um polvo fantasmagórico que desliza pelo fundo do mar. É tão estranho e bonito que é quase como um poema que foi sussurrado para você. Suas mãos, que são 8 almofadas de sucção, se movem por conta própria, como dançarinos que aprenderam o ritmo do oceano. Cada otário pode provar, tocar e se apegar às coisas com uma quantidade incrível de energia. Você sabe, existem milhares deles em algumas espécies e sim, eles são controlados individualmente. É como ter 1000 dedos minúsculos que todos sabem exatamente o que estão fazendo. Imagine-os coçando as costas, e seu corpo é um saco macio e desossado de gênio. A única parte difícil é um bico minúsculo escondido no centro de seus braços, como papagaios nítidos e fortes. E todo o resto é pura geleia, eles podem se espremer através de orifícios do tamanho de uma moeda. Se eles querem saber quem, podem tentar desaparecer em rachaduras em rochas, se esconder em conchas ou praticamente evaporar através do buraco da fechadura. Caro sonhador, não deixe esta espécie flexível enganá-lo. O polvo é um brainiac de primeira ordem. De fato, possui 9 cérebros, um cérebro central e um minicérebro em cada mão. Cada mão pode agir semi-independentemente, explorando, resolvendo e até jogando, enquanto o cérebro principal controla o grande jogo. Até nossos amigos na comunidade científica ainda estão aprendendo sobre isso. O polvo sempre foi tão inteligente. Seu sangue é azul e seu corpo pode mudar de cor e textura em um piscar de olhos. Sua pele é preenchida com células especiais chamadas cromatóforos que permitem alterar tons e cores. Os padrões podem ser complicados. Eles podem mascarar a comunicação e até a iluminação do humor. Não é incrível como, a certa altura, eles se tornam invisíveis contra o fundo da rocha e no momento seguinte, piscam cores brilhantes, como fogos de artifício subaquáticos. Algumas espécies podem imitar cobras marinhas, peixes, leão e linguados com tanta precisão que é semelhante a observar uma cobra do mar. Você já viu um artista se mover rapidamente debaixo d'água? É realmente incrível, e talvez a coisa mais bonita de tudo é o que eles podem fazer com toda essa inteligência. Os polvos são criaturas tão inteligentes. Eles podem desaparafusar latas para chegar a comida dentro, mesmo quando a tampa está do lado de fora do seu aquário.
Eles aprendem através da observação e se lembram de povos individuais, alguns dos quais são. Eu gosto deles, e alguns deles são pulverizados com jatos de água de propósito, o que deve ser bastante interessante para eles. Sim, eles lançam uma sombra. Um famoso polvo chamado Otto foi pego reorganizando objetos em seu aquário. Ele estava fazendo malabarismos com os caranguejos eremitas e até desligando as luzes, espirrando água sobre eles. Outro polvo chamado Inca escapou de seu tanque, deslizou pelo chão e desapareceu pelo cano de drenagem no Oceano Pacífico da Tinta. É provável que ele esteja morando em um recife de coral agora com a água do mar. Coquetéis e risadas. Essas criaturas são tão inteligentes e curiosas. Eles são criaturas tão doces. Quando são mantidos em cativeiro, eles mostram sinais de tédio e até travessuras. Alguns são conhecidos por escapar de seus tanques à noite para fazer peixes em tanques próximos. Então, volte antes da manhã, como um pouco de ouriço do mar sorrateiro. A memória melhorará suas habilidades de solução de problemas no próximo nível. Eles vivem apenas por alguns anos, mas aproveitam ao máximo esses anos. Eles estão cheios de maravilhas de inteligência rápida e interpretam um polvo gigante do Pacífico pelo exemplo. Eles deitaram milhares de ovos e depois os guardam sem comida até chocarem. E então, quando terminar, ela sairá em paz e silêncio do mar, que nos deixou com esse incrível legado da vida e o segredo de como ele evoluiu. Isso não é fascinante? Os polvos de Xilopop estão realmente relacionados a Squid e Cuttlefish, e sua linhagem remonta a 500 milhões de anos. Mas aqui está o problema. Eles são tão únicos de fato, que alguns cientistas gostam de brincar que são essencialmente extraterrestres. O DNA deles é altamente reorganizado em comparação com outros animais, seu sistema nervoso é tão descentralizado que desafia tudo o que pensávamos que sabíamos sobre o cérebro. Apesar de toda a nossa pesquisa, não sabemos muito. Eles são tão inteligentes que são muito estranhos para se acostumar a pensar no cérebro. Eles são tão maravilhosos e estão apenas esperando para serem entendidos. Eles são sonhadores do fundo, e são todos seus para descobrir. Quando você adormece, imagine que você está flutuando em um crepúsculo azul de tinta gentilmente envolvido. Apenas imagine um olho suave e afiado piscando para você de uma rocha próxima. Então, lenta e graciosamente essa figura cresce para fora da escuridão, uma arma enrolada, mudando a pele, o olhar de um antigo você na presença de algo mágico. Uma criatura que vive sem ossos, sem fronteiras e com uma vasta profundidade de pensamento. Aquele que não tem voz, mas fala muito em cores e movimento, que ainda não consegue cantar, compõe poemas como uma forma de fuga. Durma agora, querido sonhador, envolto em um oceano de silêncio e o pensamento de armas que pensam e pensam que brilham como a luz das estrelas no mar. Cães e lobos, lembre-se de uivar em prata silenciosa em uma noite iluminada pela lua, quando o vento suspira pelas árvores e o mundo inteiro parece prender a respiração. Um som que viaja mais do que qualquer voz e é mais profundo do que qualquer palavra. O uivo não é do medo ou da raiva, mas de uma lembrança antiga de pertencer. É a voz de um lobo, selvagem, orgulhoso, inteligente perto de você. Desmoronou o enrolado aos seus pés ou no Zeda ao seu lado, um eco mais suave do mesmo espírito despertado no cachorro adormecido. Turventuras de cauda, patas dançando em sonhos, orelhas se contorcendo em algum som que só elas podem ouvir hoje à noite. Querido sonhador, vamos fazer uma pequena viagem juntos na natureza, na história e no belo relacionamento entre humanos e cães. Esse relacionamento começou muito antes de usávamos sapatos ou cidades. Tudo começou com um olhar de confiança silenciosa. Vamos voltar milhares de anos, muito antes de haver camas, tigelas e massagens da barriga. Os lobos eram magros, inteligentes e fortes. Eles vagavam pelas florestas e planícies, caçando em equipes bem coordenadas e criando seus filhotes. Eles eram mais do que apenas predadores, eles eram uma família de estrategistas e cuidavam e lamentavam seus mortos. Os lobos propositados, leais e um tanto inteligentes vivem em pacotes unidos, onde cada membro tem um papel importante a desempenhar. Os lobos alfa lideram não pela força bruta, mas por habilidade e experiência. Os filhotes são nutridos e treinados com cuidado.
Subordinados apoie e siga. Sim, há disciplina, mas também há amor. Os lobos cheiram o noivo, brincam e cantam juntos. Esses uivos obsessivos não são apenas ruídos, eles são o belo som de lobos que se conectam. Os lobos são criaturas tão inteligentes. Eles têm a capacidade de coordenar-se para desenvolver estratégias de caça, se adaptar a novas situações e trabalhar juntas para ler a linguagem corporal um do outro. Eles também são muito bons em lembrar as estações de mudança. Basta pensar em como a neve cheira antes da tempestade. Não é fascinante que milhares de anos atrás, alguns desses lobos antigos fizeram algo tão inesperado? Eles chegaram ao fogo talvez porque encontraram restos deixados por caçadores humanos, ou talvez fosse apenas porque estavam curiosos. Mas o que é realmente emocionante é que lenta e cuidadosamente, alguns lobos corajosos começaram a permanecer, e as pessoas notaram. E as pessoas, por sua vez, notaram os lobos e começaram a jogar dados extras. Então, eles deixaram os lobos percorrer os arredores. E então, um dia, eles deixaram eles ficarem. Nem todos os lobos foram capazes de dar esse salto, mas aqueles que mudaram foram alterados com o tempo. Geração após geração, esses lobos se tornaram nossos amados cães. Suas orelhas suavizaram, os olhos se tornaram mais redondos e seus latidos mudaram. Seus corpos mudaram cada vez mais. Eles se contorceram, mas suas mentes se tornaram algo extraordinário. Os cães evoluíram não apenas para morar perto de nós, mas para nós também. Eles são tão inteligentes e sociais, e eles realmente nos entendem. Os cães são os únicos não iniciantes que seguem gestos apontadores humanos. Um chimpanzé pode ignorar seu dedo, mas um cachorro olhará para onde você olha e segue onde lhe dera. Eles podem ler nossos rostos e conhecer nosso humor. Alguns deles não são humanos, mas ainda são criaturas incríveis. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eles realmente choram quando se reúnem com seus entes queridos. Vamos levar um momento para apreciar seu amor incondicional. E você não acha incrível como os cães podem aprender centenas de palavras em apenas uma hora? 000 nomes de objetos e poderia classificá-los. Outros foram ensinados a detectar câncer, alertar sobre convulsões e descobriram que eles não são apenas treinados, mas também sintonizados. Em um estudo, os pesquisadores simularam o luto ao lado do proprietário de um cachorro para ver se o cão reagiria. Muitos cães entraram em ação, mesmo depois de descobrir como abrir a porta. Portas ou flexões. Seu povo os chama para acordar, não por causa de um deleite, mas porque se importam. E há tantas outras maneiras que eles mostram que eles também se importam. Como a maneira como eles inclinam a cabeça quando falamos, a maneira como refletem nossa energia, ou a maneira como ficam ao nosso lado quando estamos doentes ou nos olham nos olhos como se estivessem tentando nos dizer algo importante, mas em um idioma que não podemos entender. Os cães são muito mais do que apenas um batimento cardíaco e uma respiração. Eles fazem parte de uma conexão especial que compartilhamos. Essa conexão é mais velha que escrever, mais antiga que muito, e talvez até mais velha que a linguagem. Pessoas e cães têm crescido, caçando juntos, dormindo juntos nas mesmas fogueiras, criando filhos e se estendendo em momentos de alegria ou tristeza em silêncio. No fundo de cada cachorro, escondido sob um cobertor, há um brinquedo estridente, e a alma do lobo ainda está viva. Descansando, lembrando-se da mochila, ouvindo a ligação, sabendo o caminho de casa pela luz das estrelas. Agora, querido sonhador, feche os olhos e imagine-se na floresta. A lua está alta, o ar é fresco e as estrelas são claras. Em algum lugar próximo, uma figura se move entre as árvores. Não é ameaçador e você o reconhece. Um lobo grande e doce com olhos dourados para bem na sua frente, e você está pego no momento. Você congela e ele se apresenta e lambe sua mão. Sua forma começa a mudar, seus ouvidos começam a subir, o rabo ascendente, as patas suavizam e há um cachorro em pé na sua frente. Pode ser o seu cachorro, ou que você conhecia há muito tempo, ou talvez aquele que estava esperando para conhecê-lo. Nos seus sonhos, eles estão lá com você, quente e aconchegante, respirando suavemente.
Você não está sozinho, meu amigo. Você está com o amigo mais velho que você já teve. Durma bem, querido sonhador, e deixe seus sonhos levá-lo através dos prados hoje à noite. Pule sobre toras e enrole-se em uma bola. Imagine-se aconchegado em uma cama macia com a presença tranquilizadora de uma pata fiel ao seu lado. Os sons suaves da música gentil e o uivo distante dos chimpanzés criam uma atmosfera serena. Essas reflexões da mente selvagem, no fundo do coração da África, oferecem uma sensação de calma e conexão com a natureza. A luz do sol dança através da vegetação emaranhada e o chão da floresta está cheio da sabedoria dos tempos. Um farfalhão suave move as folhas, e uma mão se estende longa, forte e curva como essa, e pega um galho depois outro. O corpo segue não se apressando, não tropeçando, mas movendo-se com pensamento como uma memória feita de carne. Este não é um animal comum. Este é um chimpanzé, nosso primo, nosso espelho. Queremos que você saiba que estamos um pouco surpresos. Eles não são espécies distantes, mas nossos vizinhos. Apesar de compartilhar menos de 2% do nosso DNA, há uma vasta e bela semelhança em nossas mentes, corações e habilidades. Vamos começar com corpos de chimpanzé. Eles podem ser menores que os gorilas, mas não os subestimam. Os chimpanzés adultos são incrivelmente fortes, com os braços sendo longos e musculosos. Eles são construídos para balançar, escalar e, se necessário, um tapa amigável para manter a paz. Na maioria das vezes, eles estão andando de quatro com suas pequenas juntas no chão. Mas eles podem ficar de pé. E eles às vezes, especialmente quando estão interessados em alguns coisa tentando impressionar alguém, ou apenas roubar bananas como piratas peludos, seus focinhos largos e expressivos. Suas sobrancelhas estão dançando, seus lábios estão fazendo beicinho, radiante ou rosnando. Suas orelhas se destacam como pequenos satélites macios, sempre sintonizados com os sussurros da floresta. E seus olhos, oh, aqueles olhos! Eles são tão humanos, tão fascinantes e tão cheios de histórias que gostaríamos de ouvir. Ouvi dizer que os chimpanzés são como comunidades realmente grandes e em constante mudança. Eles são chamados de Fusion Group Splits, e é como se estejam sempre mudando quem está no comando, fazendo novos amigos e passando por todo o drama da política todos os dias. É como se todos estejam realmente familiarizados com a estrutura social, sabe? Todo chimpanzé sabe em quem pode confiar e quem pode almoçar. Eles são criaturas inteligentes, cada uma sabendo em quem eles podem confiar e quem pode almoçar. E no topo da mochila, há um macho alfa, mas não se trata apenas de músculos. É sobre ter a estratégia certa também. Você sabe, é engraçado como o alfa mais bem-sucedido nem sempre é o mais forte. Geralmente é quem faz amigos, coloca um sorriso no rosto das pessoas e ajuda os outros quando estão se sentindo estressados. É incrível como essas pequenas coisas podem formar amizades que os outros seguem. Ele encanta Persuas e Medeia. Ele é como um maestro conduzindo uma sinfonia de democracia, drama e diplomacia. E não vamos esquecer as mulheres. Eles são a base de nossas memórias, pacificadores e mentes criativas por trás das invenções. Eles são os que nutrem a próxima geração e às vezes até inventam novos. Você já ouviu falar sobre como os chimpanzés usam ferramentas? É realmente incrível pensar em como eles usam ferramentas para obter o que precisam, como usar pedras para quebrar nozes ou lanças para caçar. É como eles estão dizendo, ei, podemos fazer isso. E não é apenas por diversão, eles realmente usam ferramentas para obter o que precisam para sobreviver. Eles usam musgo para absorver a água, o que é bem legal se você pensar sobre isso. É como eles estão dizendo, ei, também podemos ajudar o meio ambiente. É incrível pensar em como eles ensinam essas habilidades para seus jovens também. Não é apenas algo que eles entendem por conta própria. Na bela diversidade de culturas humanas, vemos uma variedade de abordagens para navegar pelos desafios. Algumas comunidades encontram alegria em cortar nozes. Esses comportamentos não são apenas instintos, mas parte da rica tapeçaria de tradições que foram gentilmente transmitidas ao longo de gerações.
Nossos amigos de chimpanzé também demonstraram sua notável capacidade de reconhecer suas próprias reflexões, um testemunho de sua autoconsciência. Quando veem seus próprios rostos pintados com pontos atrás do espelho, sabem que é sua própria reflexão. Este é um tipo realmente poderoso de consciência que o leva profundamente ao seu próprio coração. Em um experimento, um chimpanzé chamado Santino em um zoológico na Suécia coletou pedras antes do zoológico abrir, depois os escondeu em locais específicos, prontos para jogá-los em visitantes irritantes mais tarde. Não é apenas um impulso, é uma expressão deliberada de rabugento e é totalmente aceitável. Eles sentem que os chimpanzés estão expressando alegria, e isso é algo para comemorar. O riso é carinho. Eles fazem cócegas um no outro. Eles perseguem. Eles provocam. Uma mãe pode beijar o joelho arranhado de seu filho. Um jovem pode compartilhar comida com um amigo só porque ele quer. Quando um membro de sua comunidade morre, eles sofrem. Eles se sentam em silêncio, tocando o corpo, recusando-se a sair. Uma mãe pode carregar seu próprio filho. É comovente e bonito ver um bebê que está morto há dias, até semanas, incapaz de deixar ir. Eles não têm o mesmo idioma que nós, mas ainda são tão complexos. Eles respiram pesadamente, fazem sons como piadas, grunhidos, gritos e tambor em troncos de árvores. Um grunhido baixo pode significar vamos aumentar o arremesso. Um grito agudo pode significar perigo ou ei, esse foi o meu figo. Alguns pesquisadores até acreditam que têm pedidos especiais para diferentes tipos de frutas. Imagine gritar manga das árvores em 2 minutos, todos chegam com guardanapos. Sua inteligência em cativeiro é igualmente surpreendente. Os chimpanzés foram ensinados linguagem de sinais a reconhecer símbolos, resolver quebra-cabeças e lembrar sequências melhor do que muitos humanos. Almu, um chimpanzé, é uma criatura incrível. Ele tinha a incrível capacidade de lembrar de uma série de números depois de vê-los por apenas uma fração de segundo. Seus resultados em um teste de memória real. LY envergonha os adultos. Mas a inteligência de Almu não é apenas se destacar e ser barulhenta. Não se trata apenas de ser chamativo. Ele aparece na maneira como ele conforta os outros, a maneira como toca, a maneira como aprende e a maneira como fala. Sinto muito, mas tenho que lhe dizer que os chimpanzés têm outro lado. Eles podem ser violentos. Eles estão em guerra. As batalhas territoriais entre os grupos vizinhos podem durar anos. Eles patrulham suas fronteiras em silêncio, observando sinais de intrusos. Se eles encontrarem um homem solitário de um grupo rival, poderão atacar incansavelmente. É um pouco assustador e familiar, e talvez seja isso que torna os chimpanzés tão cativantes e tão perturbadores. Eles somos nós. Somos nós que são privados da civilização, mas somos fortes e podemos sobreviver. Somos os únicos que podem 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 sobreviver. Querido sonhador, imagine que você está aqui conosco. Deixe seu batimento cardíaco se tornar nosso ritmo, nossa reflexão na frente dos espelhos. Imagine que você está sentado em um pedaço quente de piso da floresta, o ar zumbindo com o chilrear de cigarras, as árvores balançando suavemente no alto. Agora imagine um jovem chimpanzé ao seu lado, arrancando um punho do chão, girando-o, cutucando-o no chão, depois se inclinando para trás e observando você com olhos curiosos. Ele estende a mão sem perguntar, sem perguntar. Você pode estar assustado ou surpreso, mas não se preocupe. Basta segurar sua mão e por um momento não há tempo, sem idioma e nenhuma distância entre nós. Há apenas duas mentes, dois primos, dois seres que riem, aprendem, sofrem e esperem. E quando você adormece, lembre-se disso, a história da mente interior não é apenas nossa. Ele enferruja nas folhas, dança nas copas das árvores e ecoa nas batidas. Ao anoitecer, nossos amados chimpanzés ainda estão por aí, pensando, sentindo, lembrando-se e talvez apenas esperando que entendamos.
Durma bem, querido sonhador, e deixe seus sonhos se tornarem realidade. Eles se tornarão realidade. Hoje à noite vamos dar um passeio entre as árvores que existem há inúmeros anos. Eles são como sábios idosos da floresta, sussurrando histórias da natureza. Enquanto passeamos, vamos ouvir os murmúrios suaves da natureza, e vamos ficar hipnotizados com o olhar atencioso de nossos amigos peludos e habitantes da cidade. Os ratos, essas criaturas inteligentes, são como as joias escondidas da cidade, esperando para serem descobertas à luz da lua. Entre os tijolos e o mundo acima, cantarolando durante o sono, algo se move. Não é um fantasma, mas uma criatura inteligente. Não é um monstro assustador de um conto de fadas ou um personagem bobo de desenhos animados. Esta é uma criatura que tem os segredos da sobrevivência. Ele tem um brilho incrível, escondido em um nariz de contração e um corpo coberto de peles não mais do que o seu antebraço. Hoje à noite, vamos deixar de lado os mitos e nos concentrar na verdade. Nossos amigos peludos não são em todos os vilões que fomos levados a acreditar. Na verdade, eles são gênios de disfarce. Vamos começar reconhecendo seus pequenos corpos ágeis e sua capacidade de se adaptar da maneira mais absurda. Suas garras afiadas de escalada nunca param de crescer e podem mastigar o concreto. E não vamos esquecer suas caudas, que os ajudam a manter seu equilíbrio e regular a temperatura corporal. Essas criaturas incríveis são os especialistas em parkour da natureza. Eles podem espremer os buracos desse tamanho, o que é realmente incrível. Nadar como campeões e cair de altura sem arranhões. Os ratos são os heróis inquiláveis dos filmes de ação no reino animal, não são? Mas o verdadeiro milagre está por trás daqueles brilhantes olhos negros. Os ratos são extremamente inteligentes. Seus cérebros, embora pequenos, são estranhamente semelhantes aos nossos, tão semelhantes que eram a chave para entender o comportamento humano, o aprendizado, a memória e as emoções. Os ratos podem resolver labirintos e tomar decisões. Eles têm lembranças tão boas de suas raízes, e geralmente hesitam quando não têm certeza de como você ou eu podemos fazer uma pausa antes de responder. Mensagem original X. Eles são tão talentosos solucionadores de problemas em experimentos. Os ratos podem aprender a empurrar alavancas, pressionar botões, resolver quebra-cabeças e até esperar para receber suas guloseimas, optando por esperar a melhor recompensa em vez de pegar o imediato. Sim, os ratos têm controle impulsivo, e alguns de nós podem achar um pouco impressionante. Cookies, mas o que realmente diferencia os queridos sonhadores é sua incrível empatia. Em um bem conhecido estudo, os pesquisadores colocaram um rato solto em uma arena com um companheiro preso dentro de um tubo. Rato livre. Depois de um pouco de curiosidade, comecei a tentar ajudar de novo e de novo. Os ratos aprenderam a abrir o tubo e soltar seu amigo preso e quando se opuseram a libertar seu amigo ou desfrutar de um lanche. No começo, muitas pessoas decidiram ajudar antes de comer. Repito, o rato pulou o jantar para salvar um amigo. Nomeie um herói mais útil, vou esperar. Eles também riem sim, realmente em frequências muito altas para o ouvido humano. Os ratos emitem uma gorjeta silenciosa e alegre quando estão cócegas ou quando estão fazendo cócegas. Alguns cientistas chamam isso de vocalização ultrassônica, mas eu gosto de pensar nisso como pequeno grito de felicidade quando um rato confia em você. É tão fofo como eles passam de cócegas como um filhote. A vida social deles é tão maravilhosa quanto. Ratos ricos criam laços próximos, abraçam-se e se preparam para manter amizades. Eles até sofrem perda e tristeza, o que é apenas emocionante de ver. Se um vizinho enjaulado morre, o sobrevivente pode mostrar sinais de tristeza e depressão. Por favor, não deixe a reputação deles enganar você. Os ratos são realmente muito limpos. Eles se preparam constantemente, cuidando de sua própria higiene pessoal. Eles lavam o rosto com precisão admirável, arranham atrás das orelhas e mantêm o pelo em boas condições. Eles podem viver em lugares sujos, mas não estão sujos. Ao longo da história, os ratos fizeram parte de cada capítulo da civilização humana. Eles estão presentes nas cidades antigas, em navios, em zonas de guerra e em laboratórios.
Eles foram passageiros na jornada humana, nem sempre convidados, mas sempre presentes. E sim, é verdade, odiamos olhar para você. A praga bubônica é um tópico que se falou muito, mas há mais do que o que a maioria das pessoas pensa. Acontece que as pulgas eram na verdade os verdadeiros culpados. Eles eram apenas espectadores inocentes em tudo isso. Os ratos, por outro lado, foram pegos em todo o caos, como às vezes fazemos hoje. Mas aqui está a parte legal. Esses caras pequenos estão trabalhando de mãos dadas conosco em laboratórios, ajudando-nos a entender medicina, neurologia, dependência e muito mais. Mais do que tudo, suas vítimas salvaram vidas e sua inteligência continua a revelar os segredos de nossas próprias mentes. De muitas maneiras, eles são cientistas pequenos e de bigode por si só. Então, quando você adormece, imagine um mundo escondido embaixo da cidade, com ruas e túneis iluminados à luz da lua, passando por rachaduras na calçada. Imagine ninhos macios escondidos em lugares tranquilos. E imagine comunidades de criaturas inteligentes, gentis e curiosas que se movem em silêncio, resolvem problemas, se confortam e às vezes gritam de alegria. Caro sonhador, espero que você esteja tendo uma boa noite. Deixe o farfalhar de pequenas patas acalmá-lo. Deixe a mente tranquila dos ratos lembrar que o esplendor se manifesta em todas as formas e tamanhos, mesmo no batimento cardíaco modesto de uma criatura que a maioria prefere ignorar. Durma silenciosamente envolto no calor de um bigode, e lembre-se de que mesmo à sombra da razão, da música, orangutanos florescem, pensadores gentis da floresta. Sky, in a place far away from the city and all the noise of everyday life, where there is filled with the sweet scent of fresh fruit and dance in bar, where the cathedral of trees stands tall, the arms of giants reach out, and branches are lovingly woven into bridges connecting worlds, high in this beautiful emerald kingdom, where the sunlight gently filters through like soft gold, there lives a creature that moves with patience and a foot that is tingido de ferrugem. A sombra de um filósofo sábio envolto em pelo orangotango de papel. Na língua do povo, seu nome significa homem da floresta. E nenhum nome pode ser mais perfeito, pois eles não são apenas da floresta, eles são a própria floresta, sua alma, seu silêncio, sua respiração lenta e poderosa. Hoje à noite, querido sonhador, subimos nas árvores e sentamos ao lado de uma das mentes mais antigas e mais sábias da natureza. Vamos começar com seus corpos. Nossos amigos majestosos e incongruentes, os orangotangos, são os maiores mamíferos arbóreos do mundo. Os homens adultos podem atingir alturas de até 5 toneladas, com os braços que se estendem quase 7 pés da ponta à ponta do dedo. Seus membros longos e poderosos são projetados para movimentos lentos, deliberados e não desperdiçados, permitindo que eles deslizem pelas árvores com facilidade. Eles geralmente podem ser vistos na Floresta Bell, ou vivendo suas melhores vidas. É como assistir a um pensamento fluido tomar forma à medida que os dedos envolvem graciosamente os galhos, uma memória ganha vida. Essas mãos longas e humanas parecem quase estranhas. E aqueles polegares opostos trabalham em harmonia com o resto do corpo. Cada dedão é um dedo do pé capaz, perfeito para escalar, agarrar, segurar. Eles não andam por conta própria, eles nadam silenciosamente e cuidadosamente. Seus rostos são redondos, expressivos e cheios de conhecimento calmo. À medida que crescem, os machos desenvolvem dedos salientes, uma prova de sua jornada de crescimento e evolução. Suas bochechas são macias e gordas como pequenos travesseiros. Eles têm travesseiros grandes e planos que os fazem parecer monarcas da floresta. Seus olhos são profundos, escuros e ternos, como duas lagoas refletindo do céu da selva e milênios de observação. Eles tendem a estar sozinhos na maior parte, o que é diferente de seus primos mais sociais, chimpanzés e bonobos. Mas não o torne, ficar sozinho não é o que se trata para os orangotangos. Eles são totalmente contentes e em paz consigo mesmos. Eles são como monges florestais, calmos e calculados, levando tudo, aprendendo e vivendo em perfeita harmonia com o ambiente. Oh, eu simplesmente amo como eles acham que os orangotangos fazem parte da família de grandes macacos. Eles são algumas das criaturas mais inteligentes do nosso planeta.
Seus cérebros são um pouco menores que os nossos, mas eles são organizados de uma maneira muito semelhante. É absolutamente incrível o que eles fazem com seus cérebros na natureza. É realmente incrível como os orangotangos são inteligentes. Eles usam ferramentas para extrair cupins ou mel e são tão engenhosos com suas ferramentas. Eles até usam folhas como guarda-chuvas e fazem luvas fora da folhagem enrolada para lidar com a fruta espinhosa. Um orangotango particularmente inteligente foi visto afiando um graveto com os dentes, o que é tão inteligente dela. Oh, absolutamente! As pessoas o afiariam antes de usá-lo para esfaquear peixes. Eu até vi outros construir ninhos em árvores tão complexas que deixaram as pessoas com inveja. Os galhos tecidos com telhados, travesseiros e, às vezes, até cobertores eram como uma nova lição de arquitetura de árvores todas as noites. Era como se eles estivessem construindo um novo ninho todas as noites. É realmente emocionante ver como seus espíritos brilham ainda mais em cativeiro. She é um orangotango incrível. Ele aprendeu a linguagem de sinais americana e aprendeu mais de 150 sinais. Ele poderia pedir para trazer seu prato favorito, se chamar de laranja, e até pedir para ir a lugares que ele gostava. Ele inventou novas combinações de sinais para descrever as coisas. Para o boson, o outro orangotango, R usou um sifão para desfrutar de suco de uma garrafa do lado de fora da gaiola. Eles usaram um longo pedaço de mangueira e sem instruções. Eles apenas usaram sua brilhante intuição. Com os dedos pegajosos, eles também mostram autoestima incrível. Os orangotangos passam em um teste de espelho, aprendendo a usar suas próprias mãos para aprender as palavras dos outros orangotangos. Suas reflexões são tão reveladoras. Eles mostram empatia, imitação, planejamento e até engano. Por exemplo, quando alguém finge não se preocupar com um deleite, mas depois a alcança quando ninguém está assistindo, podemos ver isso em suas reflexões. Suas emoções são uma parte bonita de seu caráter, e podem ser criaturas sensíveis. Quando as mães são separadas de seus filhotes, elas podem lutar com a depressão. É emocionante ver uma mãe embalando e alimentando seus jovens, ensinando a eles tudo o que eles precisam saber para prosperar. Ela levará seu filhote de 7 a 8 anos, um momento precioso em seu vínculo. Eles são criaturas tão gentis. Eles mostram carinho, brincam e são conhecidos por confortar outros orangotangos que estão doentes ou morrendo, acariciando-se suavemente sentados ao lado deles em seus momentos finais. Eles também aprendem observando os outros, absorvendo todos os movimentos, causas e efeitos. Nos centros de reabilitação, os jovens orangotangos resgatados são atendidos por seus cuidadores humanos. Eles aprendem a usar ferramentas, subir para comidas, e às vezes, capturar teclas de aço inoxidável e reprogramar dispositivos de tela sensível ao toque. É incrível pensar que um orangotango conseguiu invadir o código do PIN. É um lembrete bonito de que todos fazemos parte de uma família grande e diversificada. Dezenas de milhões de anos atrás, nossos amados orangotangos percorreram os vastos jardins do sudeste da Ásia. No momento eles são encontrados apenas nas florestas ameaçadas de Bornéu e Sumatra. Eles são preciosos e profundamente vulneráveis e, no entanto, continuam a prosperar. Na sombra das folhas eles se adaptam, eles sobrevivem. TLY brilhantemente. Então agora, querido sonhador, imagine o seguinte, em uma noite agradável e sensual no coração das selvas exuberantes de Bornéu, o ar está vivo com o zumbido de insetos e o murmúrio suave de cachoeiras. À distância, você pode ouvir o estrondo distante do trovão, seus ecos reverberando através do dossel das árvores. De perto, você verá um jovem orangotango aninhado no abraço de sua mãe, enquanto as folhas farfalham na brisa e estreladas pelo dossel. Uma mão suave e fios macios e emaranhados de cabelos ruivos sob a floresta trazem uma sensação de atemporalidade à vida. Nas sombras, um par de olhos curiosos observa o mundo com uma mente suave e aberta, cheia de curiosidade, compreensão e bondade. De paz, o orangotango está em paz. Não está com pressa, então não age. É apenas uma alma nas copas das árvores, um sussurro da razão envolto em silêncio. Isso nos lembra que o mundo é mais profundo, mais velho e mais sábio que nós.
Às vezes, os tempos são lembrados. Durma bem, querido sonhador. Deixe seus sonhos girarem suavemente nos galhos hoje à noite, gentilmente mantidos nos braços do amor tranquilo. Enrolada na sabedoria farfalhar do homem da floresta, o papagaio cinzento africano, ecoa de gênio nas copas das árvores acima do chão da floresta, onde o ar é quente e úmido, e todas as folhas caçam com os segredos da selva. Conversas suaves flutuam pelas árvores. Não é o vento, embora pareça assim. Não é um macaco, embora ri como um. É uma voz clara e nítida. Você pode até reconhecê-lo como algo familiar, mas hoje estamos falando de um papagaio, especialmente um cinza, de cor silenciosa, mas alta em inteligência. Para Ektu, o papagaio cinzento africano, estamos prestes a entrar no belo mundo dos filósofos emplumados, onde a inteligência vem com asas e palavras vêm com significado. Vamos começar com o belo corpo do papagaio cinza africano, Psittacus erythacus. É um pouco mais sofisticado do lado de fora em comparação com seus colegas mais coloridos. Não há arco-íris deslumbrante, mas há tons elegantes de penas recortadas de fumaça de prata que brilham como cetim. E há uma cauda vermelha brilhante que gira como um ponto final de pontuação para enfatizar seus olhos. A coruja amarela pálida é como o bibliotecário da floresta, enquanto o papagaio cinzento é como o professor Sterne, e provavelmente apreciando sua gramática. Eles são de tamanho médio, cerca de 12 a 14 polegadas do bico à cauda, mas não deixe isso enganá-lo. Eles podem não ser os maiores, mas mais do que compensam isso com seu esplendor. Seus bicos pequenos são incríveis. Eles são tão inteligentes e úteis. Eles podem abrir garrafas, entrar em potes e até descascar bananas. E suas garras? Eles são como pequenas ginastas, apontando para frente e para trás. É uma maravilha que eles possam escalar, pegar as coisas e fazer todo tipo de coisa. Quando você desaparafusou as tampas, tinha certeza de que elas eram resistentes aos efeitos dos papagaios. Eles não estavam, mas vamos olhar em suas mentes, para a verdadeira pérola sob as penas pelas quais os cinzas africanos são famosos. Suas expressões faciais insuperáveis são apenas o começo. Eles não apenas repetem palavras. Eles os entendem e são tão bons em conectar significados e aplicá-los em contexto. Eles até ficam ousados quando os cães latem e gatos miau. Grais comentar, provocando e às vezes repreendendo suas próprias palavras. A mais famosa de todas essas inteligências emplumadas foi Alex, o cinza africano que mudou tudo. Ele fez tudo isso sob a supervisão e pesquisa da doutora Irene Pepperber. Alex é um rapaz tão inteligente. Ele aprendeu mais de 100 palavras, poderia identificar 50 objetos diferentes, reconhecer cores, formas e números de até 8, e até entender conceitos abstratos como o mesmo e diferente. Quando ele foi mostrado a chave e perguntou qual era a cor, ele respondeu que era verde. Quando perguntado quantos ele contava, ele disse que a chave era. Mas meu momento favorito foi quando Alex disse a um pesquisador que ninguém perguntou: "Seja bom, eu te amo." O pesquisador começou a chorar, e foi tão emocionante ver. É claro que Alex não estava apenas imitando. Ele estava pensando, sentindo e se comunicando. Quando Alex faleceu em 2007, ele nos deixou com algumas palavras sinceras para seu médico, Pepperber. "Você está indo muito bem. Até amanhã, eu te amo", disse ele com um sorriso caloroso. Ele foi talvez a alma mais poética já colocada em uma figura graciosa, e Alex não foi por acaso. Muitos cinzas cresceram em um ambiente rico, social e estimulante. Eles mostram inteligência emocional incrível. Eles constroem strong civine com seu povo. Eles podem ler o tom de sua voz e responder ao estresse ou tristeza. Às vezes, eles até confortam seus camaradas. Eles são conhecidos por serem ciumentos, de mau humor, brincando e rindo. Os cinzas africanos são criaturas tão doces. Eles são como um espelho emocional voador, sempre buscando estimulação mental. Sem ele, eles podem se sentir um pouco baixos, arrancar as penas ou até se retirar completamente. O gênio deles é um presente, mas eles também têm uma profunda sensibilidade.
Eles são atenciosos, perceptivos e profundamente conectados. Sem conexão suficiente, eles podem se sentir um pouco à deriva. E a ciência confirmou isso. Estudos neuroanatômicos mostraram que os cinzas africanos têm uma proporção cerebral para cérebro de papagaios. São criaturas tão incríveis. Eles estão pilotando primatas com a plumagem mais bonita que você já viu. E não são apenas os papagaios cinzentos africanos da família Parrot, também existem representantes talentosos dos kiwi da Nova Zelândia que demonstraram sua capacidade de pensar logicamente e resolver problemas. Cocuzes pode resolver quebra-cabeças complexos e os papagaios da Amazônia têm personalidades e tamanhos semelhantes aos grandes macacos. Eles têm uma estrutura do cérebro anterior e uma densidade de neuroníons comparável a outros papagaios em todo o mundo. Eles usam ferramentas, resolvem problemas, imitam propositadamente e vivem uma vida social longa e complexa. Alguns de nossos amigos emplumados, como a adorável Amazônia de Cano Amarelo, são tão inteligentes. Eles podem realmente pegar dialetos locais e ajustar suas vocalizações. Dependendo do pacote com o qual eles estão conversando, a linguística de papagaio é uma coisa, e eles provavelmente são melhores na troca de códigos do que a maioria de nós. A vida útil deles não é brincadeira. Os cinzas africanos podem viver de 40 a 60 anos, às vezes mais, em cativeiro. Não é um animal de estimação, é uma parceria. O melhor amigo para a vida, com uma mente afiada, um senso de humor perverso e uma memória como a de um elefante emplumado. Eles se lembram, eles improvisam, aprendem e às vezes trolem. Um papagaio aprendeu a imitar o riso de seu proprietário e depois o usou na hora errada apenas para obter uma reação. Outro começou a imitar um telefonema seguido pelo olá perfeito e faria de novo e de novo e de novo. Papagaios são criaturas tão doces. Eles sofrem quando seus donos humanos ou outros pássaros morrem ou vão embora. Eles entram em luto ficando quieto e retirado. Às vezes eles param de comer porque se sentem muito tristes. Eles sentem perda e lembram o amor. Então, quando você vai dormir, imagine que em uma noite quente na selva, o ar fica espesso com o cheiro de frutas e o sussurro de vento nas copas das árvores, onde não há vento. Às vezes, um papagaio cinza se pondera que sempre se afasta, mas sempre que o que se diz, mas não se torna que se vê, que não se preocupa, 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 que não se levanta, que não se preocupa, que não se preocupa, que não se preocupa, que não se preocupa. Que não se levanta, que não se preocupa, 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 que não se afasta, que não se levanta. Engraçado, você disse na semana passada, ou talvez esteja planejando algo especial para amanhã. É como uma pequena estratégia de café da manhã, ou talvez apenas uma música que sabe que só pode ouvir. Em algum lugar neste poeta de penas cinzas, há uma mente que se levanta, um coração que se une e uma voz que diz: durma bem, querido sonhador, e deixe seus sonhos esta noite ecoarem com risadas distantes, brilham como uma pena de admiração e flutuam suavemente nas asas da sabedoria e da cantora de baleia. Nas profundezas do oceano, muito abaixo da superfície, há um zumbido suave de pensamento, onde a luz solar se torna uma memória e o silêncio fala dos tempos antigos. Lá você encontrará uma presença que não é apressada ou barulhenta, apenas lá, enorme e calma. É uma sombra com os olhos que viram há séculos, uma criatura feita não para guerra ou conquista, mas por resistência e distância. Para a música Baleia, hoje à noite, querida Dreamer, nós mergulhamos nas profundezas para encontrar as mentes que nadam em ouro. Mentes vazias tão amplas quanto oceanos, mentes que falam em mentes musicais, que apenas começamos a entender. Vamos começar com o corpo, porque honestamente é enorme. As baleias são os maiores animais que já viveram na Terra. Como baleias azuis que podem atingir 30 metros de comprimento.